A paz do Senhor. Daniel, capítulo 12, verso de número 5. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Meus irmãos, o capítulo 12 de Daniel, ele vai tratar principalmente de maravilhas. Mas o anjo, quando você analisa bem, se é que podemos chamar de anjo, não é? Ele começa a falar com Daniel no capítulo de número 10. Aqui no capítulo de número 10, o anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias, o resumo, né? Então você tem o capítulo 10, aí no capítulo 10, verso 4, ele começa a falar com Daniel, aliás, no verso 5, Daniel registra a aparência dele. Ele diz o seguinte: levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Veja, os irmãos, que ele conversa com Daniel o capítulo 10 inteiro, que é sobre guerras e sucessivas guerras até o tempo do fim. O capítulo 11 inteiro, que são longos, né? Depois você chega no capítulo 12. Aí Daniel, ele dá um zoom, não é? Se pudéssemos dizer assim, na visão do ser, e ele disse o seguinte: e eu, Daniel, no capítulo 12, verso 5, e eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ou seja, Daniel, lá na introdução, no capítulo 10, ele não disse que ele estava sobre as águas do rio, né? Dá a impressão que ele estava acima das águas do rio. Ele vai dizer o seguinte: que tempo haverá? E se não foi Daniel que perguntou para o ser que estava acima das águas do rio, mas foi um daqueles seres, provavelmente o que estava do lado de Daniel.
Ele pergunta o seguinte: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Meus irmãos, por que essa pergunta? Não é? Por que são maravilhas? A palavra maravilha quer dizer aquilo que não se explica pela lógica humana. Às vezes a pessoa vai dizer o seguinte: olha, essa feijoada está uma maravilha, mas não tem nada a ver, né? Olha que maravilha de roupa que eu comprei. Também não tem nada a ver, porque a palavra maravilha quer dizer aquilo que não se explica pela ordem natural ou com coisas naturais. Então, a primeira maravilha que você vê, que a Bíblia nos mostra, é as pragas que acontecem ali no Egito, passagem do Mar Vermelho, a passagem pelo Jordão, né? Mas a expressão aqui é que tempo haverá até ao fim das maravilhas. Existem duas maravilhas que estão programadas no calendário de Deus, que é a ressurreição dos mortos e a glorificação dos santos, não é? Então nós vamos ter primeiro a ressurreição. Paulo vai dizer isto, não é? Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja, irmãos, que existem duas maravilhas. A primeira é a ressuscitação dos mortos e a segunda, a transformação. Não pense, os irmãos, que elas vão se dar assim simultaneamente. Acabou de sair da sepultura e já foi transformado. Não. A palavra diz depois, não é? Há um tempo entre uma e outra, entre a ressurreição dos mortos e a transformação. Não é assim, acabou de ressuscitar e transformou e subiu para... Não. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, juntamente com os que ressuscitaram com ele, não é? Você teve um período. Então, o Senhor Jesus ressuscita juntamente ou melhor, eu ia dizer juntamente com as primícias, mas as primícias ressuscitam antes dele, né? O Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José, toda aquela geração, porque a palavra diz que muitos dos que dormiam no pó, e alguém pode perguntar assim, mas Jesus não é o primeiro a ressuscitar? Aí vem outro mistério. Outro mistério, que coisa, não é? 40 dias depois da morte, o Senhor Jesus sobe aos céus e na subida dele ele foi glorificado. Agora ele não morreria mais. Por que agora e só agora ele não morreria mais? Porque ele recebeu a transformação do corpo terreno, em tudo ele é semelhante a nós, se faz semelhante a nós. É como se você pegasse um material de um metal inferior e mergulhasse ele num tanque fervente de um metal superior, né?
você pegasse, por exemplo, uma torneira de ferro e colocasse ela num tanque de ouro fervente e revestisse ela com aquele ouro. Então aquele ouro vai dar a ela a incorruptibilidade. Por quê? Ela é de ferro, mas ela foi revestida com ouro. Assim será a transformação. E assim foi a transformação de Cristo Jesus e depois a primícia, das primícias, não é? Você tem, para cumprir a palavra, porque eles ressuscitaram na morte de Jesus. Então eles ressuscitaram primeiro do que Jesus. Por quê? Porque a palavra diz que o mundo, ele jaz no maligno. E que a sentença do pecado é a morte. Mas uma vez que o pecado é tirado, não faz sentido mais a morte. A morte deixa de existir. Então, quando Jesus morre e diz, está consumado, ele estava dizendo, está pago, eu paguei, estou pagando agora. O que a terra faz? A terra, que era então a prisão de todos esses patriarcas, toda essa primícia que estava ali. Por que primícia? Porque são homens nobres, homens maravilhosos, de feitos maravilhosos. Todos eles, a terra diz para eles o seguinte, olha, vocês estão aqui cumprindo uma pena por causa do pecado de vocês, mas alguém acabou de pagar agora. O sangue dele ainda está caindo sobre a terra. Então vocês estão livres. Aleluias. Mas aí você entrou numa contradição teológica, Sérgio. Por quê? Porque a palavra diz que Cristo é o primeiro dentre os mortos que ressuscita. Sim. Quando ele sobe antes das primícias. E ele sobe, é glorificado, porque até as primícias, se continuassem como estavam, seria como Lázaro, morreria de novo. Então, quando Jesus sobe, ele recebe corpo glorificado, e João vai vê-lo glorificado, conforme nós vimos, na ilha de Pátimos, não é? Então, João cai como morto, tamanha era a grandeza daquele corpo glorificado. Então voltamos a Daniel, quando um daqueles que estavam às margens do rio pergunta, não é? E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Que coisa, não é? Essas maravilhas serão cumpridas, mas só depois que tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Aí nós damos um pulo em Apocalipse, capítulo 10, verso 1, que João é o Daniel do Novo Testamento. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão.
E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Meus irmãos, coisa interessante, a primeira coisa é a aparência do anjo, não é? Porque o que foi visto lá, ele tinha pés como bronze assacalado, ele tinha rosto parecendo um relâmpago, ele tinha os olhos como tocha de fogo, não é? Este aqui que vem conversar com João, ele tinha o seu corpo vestido de uma nuvem. O que é a nuvem? Sugere-se que a nuvem traz água, não é isso? E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol. O sol e a água produz o arco celeste, né? As pessoas chamam de arco-íris, é uma homenagem a uma deusa pagã chamada Íris, mas a Bíblia, aqui em Daniel, chama de arco celeste. E os seus pés como colunas de fogo. É o Senhor Jesus, meus irmãos, em todos os dois aspectos. E veja que lá ele estava sobre as águas, mas aqui ele tinha o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que é isso aqui? Lá ele não tinha vindo ainda, por isso ele estava sobre, pairava. Mas agora ele já veio. Então ele tinha um pé sobre o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso é simbólico. O mar aponta para as nações, para os gentios, para muitos povos, enquanto a terra aponta para Israel. Ele veio para os dois. É interessante porque tanto lá quanto cá há a informação do mesmo assunto, não é? O anjo que vi estar sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho. É até aqui, irmãos, nesse anterior. Porque nos dias da voz do 7º anjo, né, o que vai cumprir? Lá era a pergunta seguinte: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Né? E foi dito o seguinte: olha, primeiro vai ser vencido o poder do povo santo, e somente depois que vencer o poder do povo santo, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, ou seja, tempos e tempos e metade de um tempo, quem conhece a Bíblia sabe que é a última semana de Daniel que falta se cumprir. Ela vai ser dividida em 2 metades, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então, tempos, 1 ano, de tempos, 2 anos. Como que é dito lá? Vamos ler lá de novo. É aqui, ó, depois de um tempo, que é 1 ano, de tempos,
mais 2 anos, que é 3 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Aí nós voltamos aqui em João, né? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, que o grego chama de mistério, né? O mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos, inclusive Daniel foi anunciado, né? Um deles que foi anunciado foi Daniel. E aí nós vamos ver o que diz lá na 7ª trombeta que o 7º anjo vai tocar. No capítulo 11 de Apocalipse, no verso 15, tem um anúncio da 7ª trombeta, né? Aí no verso 18, é dito o seguinte: E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e tempo de destruir os que destroem a terra. O que acontece aqui? Tempo dos mortos, para que sejam julgados. Eles serão julgados depois de ressuscitarem. Eles não serão julgados antes de ressuscitarem. E o tempo do galardão dos profetas, né? Você quer saber quem que vai receber galardão e que está já confirmado para esta lista? Já está agendado o galardão dele? O próprio Daniel. Tu, porém, o anjo falando com ele, né? Vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Ora, ele vai ser ressuscitado nos fins dos dias e estarás na sua sorte. O que é sorte? Galardão, recompensa, não é? É a recompensa dos profetas, dos santos, dos pequenos, dos grandes. Então você tem Daniel dizendo que depois de um tempo, de metade de um tempo, depois que estiverem destruído o poder do povo santo, todas aquelas coisas iriam acontecer. Você tem Apocalipse 10:7 dizendo que nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos, irão acontecer, né? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, né? O mistério de Deus. E você tem também a confirmação, né? Antes da confirmação, nós vamos lembrar de novo lá de 1 aos Coríntios, quando é dito por Paulo, né? Que no verso 51 do capítulo 15, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Qual que é a última trombeta? 7ª, não é? Porque não existe outra trombeta para a ressurreição de mortos senão a 7ª. E vamos fechar com a 7ª, não é? Iraram-se as nações e veio a tua ira. Vamos repetir aqui a leitura de novo.
E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, conforme vimos no caso de Daniel e outros mais, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. O que está descrito em Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A expressão venho não é venho e voltarei. Você nunca vai achar isso escrito aqui na Bíblia. Esse venho e voltarei, e as pessoas às vezes falam, vem Jesus buscar a sua igreja, é por causa de João 14:3. Não é na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. Lembrando que a igreja morreu por 2000 anos, ela tinha que ter um lugar para ficar, mas agora ela tem, porque ressuscitando, ela vai estar de novo com Cristo na terra. Por isso que ele fala assim, para que onde eu estiver, vós estejais também. Porque se ele fosse ficar eternamente no paraíso, a expressão seria, para que vocês estejais comigo eternamente nos céus ou no paraíso. Mas ele deixou claro, para que onde eu estiver. Então é por isso que a palavra diz que, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo. Ele não vai pegar uma igreja e voltar com ela para poder dar galardão para ela lá no céu. Não. Para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Meus irmãos, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena santificar, separar-se do mundo. A palavra santificar é separar-se do mundo. A palavra diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você tem pessoas crentes light, não é? Ah, não, eu não sou... Eu fico na minha, eu sou neutro, não é isso? Eu quero mais é paz. Estando em paz, você estará em guerra com Deus. E estando em guerra com o mundo, você estará em paz com Deus. O que você prefere? Galardão quando Cristo vier ou desprezo eterno, né? Vamos buscar ao Senhor para amá-lo mais e mais e estarmos prontos para a vinda dele. Ora vem, Senhor Jesus. Deus nos abençoe.